Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa aqui. Fixar. Boa noite para quem está entrando. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Oi, Edivaldo. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A nossa live de hoje, educação em tempos de pandemia, né? Oi, China, quanto tempo? Manda um beijo aí para minha amiga e para as crianças. Oi, Ana. Boa noite. Eu te dei bom dia tanto hoje que eu tô te dando bom dia. Nairinha. Nossa, quanta gente linda. Oi, Sassá. Tô esperando minha convidada hoje. Convidada ilustre. Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu vou falar com Célia. Célia Plaza Gouveia. Ela é chefe de seção da Educação Especial da SEDUC de Santos, Secretaria de Educação. E hoje a gente vai conversar sobre educação em tempos de pandemia, com tantas mudanças. Ó, acabou de entrar. Vou te convidar, Célia. Edivaldo, peço desculpas. Fiquei hoje a tarde inteira. Não sei se você faz leitura labial, mas eu fiquei a tarde inteira tentando instalar o aplicativo para veicular no Facebook, para conseguir colocar mais de 2 janelinhas e a intérprete tá presente. Inclusive, ela tá me assistindo agora. Tô até com dor de cabeça, gente, mas eu vou conseguir. Já peço desculpas de antemão, vou conseguir. Vamos chamar a Célia pra gente conversar. Aliás, eu aceito dicas, eu aceito contatos e sugestões aí do que eu posso fazer para conseguir essa forma de acessibilidade, essa ferramenta, para conseguir mais uma janelinha para a gente colocar intérprete de Libras. Boa noite, minha convidada. Boa noite, amore, tudo bem? Tudo ótimo. Podia estar melhor, a gente podia estar com a nossa... Mas a gente pode começar fazendo a nossa autodescrição para oferecer acessibilidade para as pessoas com deficiência visual que estiverem nos ouvindo, né? Sim, vamos Então, lá. eu vou começar, para a gente não perder tempo aqui, que a gente tem muita coisa para conversar, Instagram limita o nosso tempo. Muito boa noite. Sou Cristiane Zamari, todo mundo que está entrando aqui me conhece, coordenadora de defesa de políticas para pessoas com deficiência do município de Santos. Sou morena, estou usando um batonzinho leve, com uma correntinha com os meus 2 filhos no pescoço, uma camisa preta e é só, cabelos longos e lisos. Agora eu vou passar a palavra para a minha convidada para ela se apresentar e se autodescrever. Boa noite, eu sou a Célia Plaza, eu sou loira, tenho cabelo longo, meio ondulado, que hoje ele tá ondulado, tô com uma blusa verde, de bolas brancas, e eu acho que... E uso óculos, tô de óculos branco. Ótimo, tá lindo, tá linda, por sinal. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar, né, de um assunto que está sendo muito abordado, porque acho que foi o assunto que mais vem sofrendo modificações, principalmente curriculares, tudo tem que ser repensado nesse momento. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém tinha a menor ideia do que fazer quando essa pandemia começou e as aulas presenciais tiveram que ser suspensas, essa é a verdade. Então, acredito que vocês tiveram um longo trabalho aí dentro da Secretaria de Educação do município de Santos, e é por isso que eu te chamo aqui, porque a gente precisa realmente dialogando o mais amplamente possível, né, para que outras
pessoas também tenham algum norte, entendam o que está acontecendo, o que é possível acontecer, né? Para que as famílias também entendam qual é a parte delas, né? Agora eu até me coloco enquanto família de 2 filhos, né? Um com deficiência intelectual, que eu estou tendo que também rever toda a forma de estudo e participar ativamente, muito mais do que eu já participava. Então, hoje a gente vai falar sobre a educação especial especificamente, mas eu acredito que a gente vai falar sobre educação, né? Porque isso vai ser Sim. para todos. A palavra é sua, meu amor. Então, eu acho que para a gente começar a falar de educação inclusiva, na época da pandemia, eu preciso primeiro fazer uma introdução, né? Uma introdução histórica do percurso, da trajetória da educação especial, né? Então, assim, a gente passou por vários momentos. Nós tivemos aquele momento lá no início, que era um momento de segregação, de exclusão mesmo, né? E aí nós conseguimos caminhar para a integração e da integração para a inclusão. Só que, assim, a gente tem muita dificuldade ainda de dar esse passo para a educação inclusiva. E eu tenho, para mim, que uma das questões que acaba amarrando um pouco e que não deixa a gente andar é porque eu acredito que o brasileiro ele é muito assistencialista. E a integração ela está totalmente ligada com o assistencialismo, né? Então, a gente quer pegar todo mundo no colo, a gente quer oferecer sempre mais. E a inclusão, ela vem com outro vertente, né? Ele vem com outro viés, que é a viés do empoderamento. Da autonomia. Então, chega, né? Chega disso, não vamos mais carregar ninguém no colo, não. A gente vai empoderar as pessoas, né? Então, é super importante e a gente tem que pensar que depois da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ficou claro que, a partir desse momento histórico, a gente precisava repensar a educação, né? E a gente, quando eu falo em empoderamento, o lema da convenção, ele diz tudo, né? Que é nada sobre nós sem nós. Então, já passou da hora da gente entender que a gente precisa empoderar as pessoas com deficiência. Sim. Uma outra coisa que eu acho importante estar citando, para depois a gente caminhar a conversa, é sobre uma questão assim, do que é o preconceito e do que é a discriminação, né? Discriminação é crime, acabou. É incabível em 2020 existir qualquer atitude de discriminação em relação às pessoas. Isso não pode existir mais. Eu acho incabível. Agora, o preconceito, ele é um pouco mais leve, porque somos preconceituosos, nascemos praticamente preconceituosos, né? Mas é porque temos medo do que não conhecemos. Então, como que a gente vira esse jogo? Informando, dando informação, né? Cada vez mais falando sobre as questões das pessoas com deficiência. Isso, com certeza, vai trazer para a gente, vai colocar a gente num outro patamar, né? E dando oportunidades para essas pessoas, né? Não só chamando, mas dando oportunidades para que elas sejam vistas, sejam consideradas entre nós, cidadãos, sujeitos de direitos e deveres, né? Sejam ouvidas, né? Porque assim a gente quer falar, a gente vê muitas famílias querendo falar por eles, querendo falar pelas pessoas com deficiência. Né? A gente tem que empoderar mesmo as pessoas. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre a escola, né? A escola ela já nasceu excludente. Não é à toa que há anos, né? Muitos anos atrás, eram excluídos os negros, as mulheres, os pobres e as pessoas com deficiência. O que aconteceu com o tempo é que, com os anos, todos esses segmentos eles foram inseridos na escola.
e as pessoas com deficiência ficaram para trás. Quer dizer, foi um erro histórico muito significativo. Sim. A gente não tinha mais que estar precisando incluir ninguém. A gente inclui as pessoas hoje porque até hoje a gente ainda não entendeu de que é direito, não tem o que discutir. Acabou, já deu, já passou o tempo. Exatamente. E uma outra coisa, para depois a gente já passar para as perguntas, né, que eu gostaria de falar, um pouco sobre o que uma escola ela precisa ter para se reconhecer inclusiva. Eu acho que também é uma outra coisa que já passou o tempo. Né? Então, a escola, para se reconhecer inclusiva, ela precisa aceitar a individualidade dos alunos. Eu estou falando de qualquer aluno, eu estou falando de todos os alunos. Ela precisa entender o aluno e ela precisa respeitar a diversidade. Então, eu acho que esse momento de pandemia levou as pessoas a refletir e a repensar em muitas coisas. E eu não sei se eu sou uma pessoa muito esperançosa, né? E sempre acho e nunca desisto, né? Que a gente vai chegar lá, que as pessoas elas estão caminhando para aceitar mais e se aceitarem mais umas com as outras, né? São algumas situações que eu queria colocar antes da gente partir para as perguntas, que eu acho que elas definem a educação especial. Né? São conceitos, para mim, que a gente precisa ter clareza desses conceitos. Né? Sim. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, já agora, nesse período da pandemia, né? Já falando desse período da pandemia, eu queria explicar aqui o porquê que nós escolhemos, o caminho que nós escolhemos, a forma como nós estamos trabalhando com os alunos, com todos os alunos da rede e com os alunos com deficiência, né? Uhum. Então, nós estudamos bastante, nós assistimos muitos especialistas falando a respeito sobre o conceito da educação inclusiva e usando mesmo esse conceito da educação inclusiva foi o que nos levou a escolher o caminho que nós escolhemos. E qual foi o caminho? O departamento pedagógico da prefeitura, ele organizou um site, que é o site Portal da Educação, e também disponibilizou para todos os alunos da rede materiais impressos que as pessoas poderiam utilizar ou ambos, ou um ou outro. E aí o que a gente resolveu? Falar até que o material impresso, ele é muito importante para as pessoas que não têm acesso ao computador, não têm condições, né? Então, ela vai beneficiar também essas pessoas, não só as pessoas que optarem por esse material, né? Sim. Principalmente essas pessoas. Sim, então, na verdade, o caminho que a gente escolheu, ele foi muito refletido. Porque a gente, assim, eu tinha muito medo, enquanto chefe dessa sessão, de tomar um caminho que não fosse o mais assertivo, né? Então, o caminho que a gente tomou foi com a ideia de que ele fosse o mais justo e o mais inclusivo. Então, essas atividades foram postadas no portal. O departamento criou rotinas para esses alunos para os primeiros dias, até que os professores conseguissem se organizar com a volta das férias, né? E assim que eles retornaram das férias, eles tiveram uma semana para estar se organizando, porque as rotinas já tinham sido organizadas para não se perder o tempo e deixar com que os professores se empoderassem,
melhor das tecnologias, das rotinas de atividades para enviar para os alunos. Então, o departamento pedagógico, ele teve todo o cuidado de enviar essas atividades para todos os alunos nessa primeira semana. A partir da segunda semana, mais especificamente, a partir do dia 8 de junho, as escolas começaram a criar as suas rotinas e mandar as atividades para os seus alunos, utilizando o portal da educação, as atividades impressas. Então, nós enviamos e disponibilizamos uma série de atividades e de caminhos para que os professores pudessem escolher e caminhar o seu dia a dia. Ótimo. Então, em relação aos alunos com deficiência, nós poderíamos, enquanto SEDUC, SEDESP, ter pensado em atividades de formas genéricas, baseadas nas deficiências dos alunos e não nas habilidades e nas dificuldades. E poderíamos ter criado dentro do portal da educação uma página, um quadradinho separadamente de atividades genéricas baseados nas deficiências. Foi aí que eu falei para você que nós estudamos muito e decidimos que o caminho não era esse, que o caminho mais assertivo era que cada escola que conhece os alunos, porque a SEDESP, nós apoiamos as escolas, nós sugerimos atividades, nós damos embasamento teórico, né, para as escolas, mas não conhecemos especificamente as habilidades, as dificuldades e as especificidades desses alunos. Temos a oportunidade para que as escolas que conhecem esses alunos, então o professor regente, que é o professor do aluno, a gente tem que definitivamente entender que esse professor, ele é o professor do aluno, não é o mediador que é o professor deste aluno. O professor do aluno é o professor regente. O professor mediador, ele está lá para apoiar o professor regente. E o professor está lá para apoiar todo o trabalho, né? Então, e isso que eu falo para você, que parece que com a pandemia a gente teve um ganho nesse aspecto, porque os professores regentes, eu fiz uma reunião esses dias e eu fiquei surpresa, porque eu percebi que mais do que um professor regente, assumiu o aluno para ele cria as atividades, né? E os professores mediadores ajudam nas adaptações, os intérpretes ajudam nas adaptações. Então, está dando super certo. Eu tive uma surpresa, assim, para o aspecto positivo, de como isso, para esses alunos, nesse momento, nós temos muitas evidências já de sucesso, muitas práticas de sucesso. Isso, assim, nos deixou, né? Essa semana nós fizemos uma reunião com toda a educação infantil, onde nós trouxemos todas as escolas representadas por um professor regente, um mediador, um professor de AE, orientador educacional, né? E eles fizeram esse depoimento para a gente. A surpresa foi muito boa, porque eu não vou dizer para você que nós estamos atingindo 100%, mas eu acho que em busca ativa nós temos, assim, pouquíssimos. Eu vou dizer assim que 95% dos alunos foram contactados, conseguiram entrar em contato com as famílias. As participações da família estão, assim, sendo também surpreendentes, né? Que bom. A gente sabe que tem alguns têm dificuldade da tecnologia, de ter a internet, por isso foi oferecido também um material impresso, né? Que depois foi adaptado ou está sendo adaptado, né? Porque tem uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer, é que nós recebemos esse material impresso, alguns materiais, como o Ler e Escrever e o EMAI, eles foram materiais disponibilizados pelo governo do estado. Nós distribuímos para todos os alunos, porque as pessoas têm que entender de uma vez por todas que alunos são todos. Eu não tinha como não distribuir
para o aluno com deficiência, porque nesse momento ele não ia usar aquele material, não. Ele tem o direito de receber aquele material. Se ele não vai usar agora, ele vai usar mais para frente. Se ele não consegue usar agora como ele recebeu, nós vamos fazer adaptação para quem já consegue nesse momento utilizar. Mas o direito do recebimento tinha que ser para todos. E o feedback, nesse caso, de não conseguir se adaptar a esse material, vocês têm esse contato com as famílias? Quem é que faz esse contato e dá esse retorno para vocês? Das É famílias que assim, estão encontrando em dificuldade com esse material, no caso. sim. Ó, na verdade, as escolas, elas escolheram, elas tiveram o direito, né, de escolher a tecnologia, a ferramenta que elas achavam necessário, ou que elas tinham mais empoderamento para utilizar, tinham mais Afinidade. afinidade, conseguiam utilizar. Então, elas escolheram essa ferramenta e, através dessa ferramenta, elas entram em contato com as mães. Muitas escolas optaram pelo WhatsApp. Então, o que elas fizeram? Elas criaram o WhatsApp das salas de aula, dos grupos salas de aula. E essa semana, uma escola, uma orientadora, me perguntou o que ela poderia fazer, se ela poderia criar um WhatsApp separado para a mãe que tinha um filho com deficiência. Aí eu falei, olha, você pode sim, mas eu prefiro que você deixe o aluno na sala, no WhatsApp da sala, para que as atividades que você manda para os alunos pode mandar adaptada também nesse mesmo WhatsApp. E se você puder criar um WhatsApp separado com essa mãe, só para dar uma orientação mais específica, seria interessante. Então, elas estão utilizando desta maneira. Ótimo. Elas criaram o WhatsApp da sala e Quando você mães, diz elas, as escolas. a equipe. A equipe, então, assim, a equipe da escola, ela é a responsável para fazer essa mediação entre os professores da escola e as famílias. Então, assim, elas também escolheram quem iria fazer. Então, às vezes é o professor do AEE que está falando com a família. Às vezes pode ser um mediador. Não existe uma regra. Não existe uma regra. Nós fizemos uma reunião com todos os segmentos, com as orientadoras educacionais, com as professoras de AEE, com as professoras mediadoras. E nessa reunião, nós deixamos muito claro para todos, para que não fosse deixado nenhum aluno para trás, né? E por isso que nós fizemos uma reunião para a gente ter essa devolutiva já. Não fizemos ainda com o fundamental, fizemos com o infantil. Então, com o infantil, será que caiu, Cris? Eu não sei, eu não sei o que eu faço às vezes, gente. Não tem problema, a gente espera. A gente está aprendendo, né? É assim mesmo. Estamos todos aprendendo. Não, vocês não têm noção. Eu estava falando no começo da live que eu estou com a cabeça, que eu queria instalar um aplicativo que pudesse ter mais de 2 janelinhas para a gente poder colocar intérprete, porque é algo muito necessário, principalmente nos nossos temas. E eu estou simplesmente apanhando com isso. Isso é uma limitação, né? Eu estou percebendo isso, né? Isso a gente também... Essa pandemia a gente está percebendo algumas coisas também em relação à inclusão, né? Em relação tecnologia também, o quanto as ferramentas às vezes não são acessíveis, né? Para a gente poder chegar até elas e fazer a devida adesão a elas, né? Para a gente tirar proveito disso. Mas verdade. Cris, eu acho que agora eu já fiz uma baita de uma introdução e assim, estou à disposição das suas perguntas, tá? E vamos lá. Então, você falou algo muito interessante no início, né? Sobre a inclusão para as pessoas com deficiência, que não são exclusivamente para as pessoas com deficiência. Quando a gente fala em inclusão, realmente a convenção vem falar sobre isso, que nós precisamos pensar na inclusão para todos. Se a gente falar inclusão das pessoas com deficiência, a gente já está excluindo, né? Sim.
a gente precisa pensar nisso o tempo todo nesse momento, porque eu acredito que nessa fase pandêmica, todas as pessoas, em algum momento, estão encontrando dificuldades para se adequar Sim. a essa nova fase, essa nova forma de estudar, né? E no caso das pessoas com deficiência, nem sempre elas estão apresentando tanta dificuldade como outros alunos, né? Não necessariamente está acontecendo. Tem gente que fica muito bem na frente de um tablet, responde muito melhor do que numa sala de aula. Você mesma já relatou isso, né? Sim, sim. Então, a gente precisa parar de generalizar e achar que isso é um problema exclusivo das pessoas que têm alguma deficiência, né? Por isso que eu quis dizer que a gente vai falar de educação aqui. Mas é óbvio que a gente precisa falar desse novo protocolo adotado pela SEDUC, até porque a gente precisa pensar no norte, para as escolas que ainda não estão sabendo o que fazer. E quando eu digo as escolas, às vezes o material humano não está ainda situado na real função dele nesse momento, né? E aí, e que a gente sabe que, como você falou, né? Vocês criaram uma nova forma, um novo protocolo, novas medidas para alcançar todos os alunos, mas nem sempre o material humano, os professores vão ainda se sentir confortáveis com isso e vão Sim. alcançar esse entendimento, né? Esse desafio, vamos chamar assim, né? Então, no caso, eu estava até assistindo uma webinar daquele professor português, que eu me esqueci o nome agora, fiquei com tanta dor de cabeça do negócio do aplicativo que eu esqueci, que eu até anotei a frase. Tinha uma Não pergunta. é o Davi Rodrigues. Não. Não. É o Gil? É Gil? Bom, enfim, a gente teve uma pergunta lá. O que um professor precisa para dar aula agora, nesse momento de pandemia? Ele respondeu: ser professor. A gente precisa entender que não existe um. Hoje a gente percebe, quando a gente fala em inclusão, a gente fala, não existe um jeito, uma forma de ensinar. E hoje a gente está tendo isso na prática, né? Vão ter Verdade. outras formas de ensinar, necessariamente, né? A gente vai ter que se reinventar nesse momento, né? Eu acho assim, algumas pessoas elas terão um pouco mais de dificuldade, porque são da era analógica, por exemplo, Isso. como eu sou da era analógica. Eu tenho que Aham. ficar correndo atrás da tecnologia o tempo todo. Quando a gente vê que às vezes as crianças já nascem com o dedinho mudando a tela do computador. E eu penso que a gente não teve essa oportunidade. Então, a Exato. gente é muito analógico ainda, né? Então, vamos correr atrás da tecnologia. Mas eu E, acho que a gente vai conseguir. Eu assim, não sou poliana, mas eu sou muito esperançosa, né? Eu estou nessa luta da inclusão, a favor da inclusão, eu acho que há 30 anos. Como a minha mãe disse para mim um dia, você já nasceu inclusiva, é, né? Então, vamos lá, e vamos você teve o seu filho continuar. ainda, foi uma experiência incrível para você, né? Sim, sim. Prática e ainda teve a experiência dentro do seu trabalho, que foi a escola. Então, Assim, na verdade, eu já tinha optado, né, por essa área de trabalho. Quando eu, depois de uns 10 anos que eu já trabalhava nessa área, eu ganhei um presente, né, que foi o Fernando. E realmente ele me deixou com uma experiência muito rica. Os desafios que eu passava com ele todos os dias me fizeram uma outra pessoa, me transformaram em outra pessoa. Mas uhum, vamos lá falar da educação vamos. inclusiva? Vamos Bom, lá? a gente está falando, né, dos ajustes, a gente está falando que o material humano vai ser muito imprevisível nesse momento, mas a gente está vendo um esforço, né? É, A gente também sabe que os pais precisam muito de orientação nesse momento, porque eles estão ocupando um espaço ainda maior nessa questão do ensinar, né? Antes era uma lição de casa que os Sim, pais fazerem, e agora é praticamente um processo do começo ao fim do conteúdo, da aplicação do conteúdo em casa. Claro que existe orientação, existe a forma remota, mas muitos a gente sabe que não tem essa condição. Então, também tem que conciliar
com a rotina, com o home office que todo mundo está fazendo, muitas pessoas não pararam de trabalhar, né? Então, tudo isso também está sendo levado em consideração. E eu acho que esse esforço conjunto é fundamental, né? Então, eu queria saber de você, acho que você já tem como me passar para nós isso, né? Porque já teve um tempo hábil, mas quais foram os principais desafios encontrados? E aí você pode pincelar pela sessão de educação especial, agora especificamente, nesse período, em relação a alinhar ideias com equipe e com família. Eu acho que assim, o que a gente teve de principal desafio não foi um desafio diferente de todas as pessoas, porque nós tivemos que reinventar todo o nosso trabalho, né? Nós tivemos que aprender a mexer em tecnologia, porque senão você não atinge, né? Então, recebemos salas do Cisco para poder abrir, para conversar com todas as pessoas, né? Então, os nossos desafios, eles foram muitos. E no começo, sinceramente, eu cheguei a pensar que a gente não ia conseguir atingir os alunos da forma como eles estão sendo hoje atingidos. Porque é uma condição, a condição da gente conseguir chegar a esses alunos é só com a ajuda das famílias. Sim. Porque quanto mais dificuldade o aluno tem, quanto mais necessidade, quanto mais dificuldade de entendimento mesmo, ou até pela questão da idade, não só da deficiência, mais difícil fica para que a gente consiga atingir esse aluno. Então, as nossas dificuldades, elas foram, como eu disse, não diferente das outras pessoas. Mas o trabalho, ele foi construído e ele foi se criando, ele foi crescendo de uma tal maneira que hoje, assim, eu acho que a gente, como eu falei para você, a gente não conseguiu atingir 100%, por causa das dificuldades dessas famílias. E o nosso trabalho depende muito deles, ou praticamente das famílias nesse momento. Porque quando nós temos alunos que têm um desenvolvimento e um empoderamento, que consegue se virar melhor, que já consegue ter um entendimento, ele não precisa muito da família, não precisa sim da questão tecnológica, porque a gente sabe que tem algumas mães, algumas que saem para trabalhar com o celular, e aquele é o único celular que tem na casa, e quando elas voltam com aquele celular é que elas vão verificar quais são as atividades daquele dia ou daquela semana. Então, as nossas dificuldades, elas não estão mais acentuadas porque eles têm deficiência. Elas são dificuldades que todos os alunos, ou os alunos que têm menos acesso à tecnologia ou a uma internet, estão tendo. Então, assim, não é para o aluno com deficiência. É para todos. A gente tentou e a gente tenta sanar as dificuldades enviando esse material impresso, mas a gente ainda tem, mesmo assim, algumas famílias que recebem o material, que recebem a adaptação, mas não sabem o que fazer com aquilo. E não tem como, de repente, ficar usando uma tecnologia para entender. Mas as escolas, a SEDUC, nós estamos à disposição de ajudar, caso alguma família tenha essa dificuldade. A SEDUC, ela já está num plantão de atendimento, né? Existe um telefone, um e-mail para acessar direto vocês? O nosso é cdesp@santos.sp.gov.br. Né? Então, a gente já tem um plantão, a gente já tem agendamento para quando a gente telefona e a pessoa, mesmo assim, ela não consegue entender, atingir, a gente não consegue explicar para ajudar, é só entrar em contato via e-mail ou então ligar para o DPED, ligar para a SEDUC, que a gente já tem um telefone, a gente já tem pessoas de plantão, 32 11 18 18. Né? Então, só que assim, o que eu vou falar para você
é que as famílias precisam entrar em contato, primeiramente, com as escolas, porque são as escolas que estão trabalhando com essas questões dos alunos. Como eu falei para você desde o começo, são elas que conhecem os alunos. Uhum. Agora, nós estamos à disposição caso a família esteja com dificuldade De acessar essa de escola. acessar a escola, de conseguir um retorno. Ótimo. Então, nós estamos à disposição. Então, a porta de entrada, o ideal é que seja o diálogo com a própria escola, né? Isso. Ao contrário, E assim, pode... as escolas, elas abriram os braços para essas famílias. A gente tem, isso a gente sabe, elas criaram o WhatsApp, elas criaram o Facebook, elas têm um acesso direto, sim, às escolas. Não existe dificuldade, nenhuma escola criou dificuldade. Pelo contrário, elas estão super acolhedoras. Uhum. É como eu falei para você, parece que a pandemia, ela trouxe uma energia mais acolhedora. E que assim continue. E no caso, então não tiveram escolas, eu estou lendo um comentário aqui. Célia, em várias escolas não está acontecendo atendimento remoto às crianças com para as crianças com deficiência. Isso não, isso vocês têm conhecimento? Então, olha, é assim, o que eu posso responder hoje, com toda certeza, é sobre a educação infantil. Tá. Porque nós tivemos uma reunião com a educação infantil e nós tivemos uma devolutiva excelente. Eu tenho um mapeamento de de quais são as crianças que estão em busca ativa. Do ensino fundamental, essa reunião, onde a gente vai colher essas evidências, elas vão acontecer na semana que vem, na quarta e na sexta-feira. Então, assim, do fundamental, eu não sei falar muitos detalhes ainda nesse momento, só no geral. Agora, do infantil, isso não está acontecendo. Estão todas contempladas. Estão contemplados. Certo. Bom, eu ia perguntar o que de positivo você pode ressaltar aqui a respeito dos resultados gerados. Você já tem feedback de famílias, né, que você falou. Inclusive, vai sair até uma matéria, né, sobre isso, em breve, pelo portal da prefeitura, porque eu acho que a gente precisa mesmo divulgar os casos de sucesso, porque se eles não forem conhecidos, e se a gente também não mostrar, no caso, né, no caso Seduc, não mostrar de que forma que essas pessoas estão alcançando o resultado desejado. As evidências, né? Exatamente. A gente consegue, se a gente fizer isso, consegue alcançar outras pessoas, dar um norte para outras pessoas que ainda não alcançaram, né? Isso é importante. Nesse momento, assim, as evidências, elas são muito importantes. Então, nessa reunião, nós colhemos as evidências. Então, como que as famílias estão mandando essa devolutiva para a gente ter essa colhida de evidências? Elas tiram foto, né? Elas filmam e elas dão essa devolutiva para a escola. Então, a gente sabe que na educação infantil, como eu falei para você, eu posso responder hoje com mais prioridade, porque eu ainda não tenho muitos detalhes do fundamental, mas no infantil, assim, o resultado ele está muito bom. Ele tá melhor do que o esperado, do que eu esperava. A diretora Márcia Paiva, ela é do ensino fundamental, disse que os alunos que não interagiram até o momento já estão em busca ativa. Então, a gente está vendo um movimento, isso é muito legal. Isso é muito... Então, já que a diretora Márcia Paiva entrou, a Márcia, ela não é... Eu estou achando que era a Márcia do Martins, porque, assim, uma diretora me mandou também o carinho que uma professora teve de construir um material todo adaptado em cima das atividades. Lindo o material, um capricho, mas não foi da Márcia Paiva, foi da Márcia do Martins. Eu fiz confusão de Márcia. E aí, no caso, né, todas as perguntas que eu fiz para você vêm de encontro ao que a gente está aqui concluindo, observando, né? O que você tem observado de mudanças positivas na atuação dos professores de AEE, dos mediadores e os professores regentes. Porque até teve um comentário aqui que alguns pais se sentem constrangidos de estar podendo
conversando as questões do filho com deficiência no WhatsApp geral, ali do grupo. E aí, no comecinho da nossa conversa, você falou que existia também um outro grupo que poderia ser criado só para esse tipo de orientação. Sim. Então, que isso foi autorizado. Isso pode acontecer. Algumas escolas criaram já este grupo, me pediram autorização, que nem precisava ter pedido, mas assim, tiveram esse cuidado, né? Certo. Mas tiveram essa iniciativa de ter este cuidado. Porque a Claro. gente também se preocupa com o excesso do cuidado. Porque se você exagera no cuidado, você pode excluir. Então, a gente sempre faz reflexões para não excluir de Sim. forma nenhuma, né? Então, assim, a ideia de criar o WhatsApp do grupo classe e as dúvidas para os pais que têm alunos com deficiência ou alunos que têm uma dificuldade mais acentuada no particular, mas não tirá-los do grupo, né? Mas só para as dúvidas no particular. Eu acho que a escola que ainda não fez isso, ela talvez não tenha tido a ideia, mas com essa live e assim, ouvindo na própria reunião que nós fizemos, quando a escola trouxe essa sugestão, que todas as orientadoras estavam na reunião, elas já podem ter se utilizar dessa ideia para criar esses grupos também no individual, né? Para orientar melhor, para acolher mais. A gente sabe que essa dificuldade ela pode acontecer mesmo, né? Sim. E vai depender muito de pessoa para pessoa, da Vai. iniciativa, já do grau de afinidade com o aluno. Às vezes a coisa flui porque já existia realmente um trabalho sendo já contínuo no presencial antes da pandemia, que facilitou por conta do vínculo, né? Então tem várias coisas para serem aí analisadas. Eu estava conversando com os pais da Vitória antes da gente entrar aqui, eles estavam falando que ela tá fluindo, que Nossa, que maravilha. ela estão sendo maravilhosas. Eles estão muito gratos, né, por todo o trabalho. Até lamentam por nem todas as crianças estarem. Mas a gente vai construir esse trabalho. A gente isso aí. vai, entendeu? Assim, a gente fez uma reunião onde as escolas trouxeram para nós todos os alunos que elas tinham com deficiência. A gente fez quase que um checklist mesmo para saber qual é a criança que ainda não foi atingida, o que falta para isso acontecer e que nós estamos apoiando para que isso aconteça. Então, eu tenho certeza que é um caminhar. E se alguém, após tentar esse contato com a escola e verificar que já tentou e não conseguiu, é nessa hora que nós estamos à disposição para tentar fazer uma mediação entre a escola, a família, como a gente sempre fez, só que agora a gente faz de forma remota, porque a CDESC sempre acolheu todos os pais e sempre tentou fazer essa mediação entre as famílias e as escolas quando a coisa não estava fluindo de uma forma que ficasse a contento de todos. E isso continua, só que agora à distância. É isso. Ótimo. E como é que está sendo efetivamente, né? Você falou da buscativa, mas efetivamente para esses alunos que não têm realmente nenhum apoio tecnológico para poder ter acesso a essas aulas, além do material impresso, que muitas vezes, como você mesma falou, não sabe o que fazer, a mãe não sabe o que fazer com aquele material. Existe mais algum tipo de apoio para essas famílias? Então, Cris, o apoio ele é todo pela escola mesmo, né? A própria escola, ela faz um levantamento da mãe que, de repente, ainda não conseguiu, mesmo através do material impresso, ela pegou o material impresso, mas ela não fez nenhuma devolutiva ainda deste material impresso, né? Porque, assim, não fez nenhum contato, não mandou nenhuma evidência, só pegou o material. Então, a escola, ela tem ligado para essa família. A busca ativa, ela é o último recurso. É quando ela já tentou várias vezes, né? E o contato com a família, e ela mesmo assim não consegue. Então, às vezes até mudou de endereço, mudou de cidade, e de repente não deu ainda. Ainda não explicou para a escola, não justificou na escola.
Então, a escola, as orientadoras, que eu acho assim que elas merecem muitos elogios, elas estão fazendo uma força-tarefa muito grande. Eu acho que se eu fosse parar para elogiar aqui as pessoas nessa live, eu ia ficar a live inteira só elogiando. Porque, assim, eu estou sentindo uma colaboração e uma força de todos, da orientadora, da equipe da escola, dos professores, das famílias. Como eu falei para você desde o começo, sem as famílias, nós não conseguiríamos fazer nada com os alunos com deficiência, né? Então, essa disponibilidade que todos estão tendo nesse momento, parece, como uma professora fez um depoimento na última reunião, ela falou assim, Célia, o legado da pandemia vai ser a proximidade que nós conseguimos com essas famílias. Porque famílias que a gente não conseguia contato, não porque a família não quer, porque o nosso dia a dia é muito louco, as pessoas trabalham, né? Então é muito frenético. As pessoas chegam em casa na hora de dormir, muitas famílias, para poder conseguir conquistar o seu ganha-pão, o pão de cada dia, né? Então ela falou, olha, que esse legado vai ficar, esse legado da pandemia, dessa aproximação dos pais e das pessoas, ninguém vai tirar mais. Ótimo. Então, se eu tivesse que levantar aqui alguma coisa e falar assim para você, qual é a parte boa dessa pandemia? A aproximação dos pais com a escola está sendo assim o máximo. Que bom, porque está se fazendo muito necessário. Agora é a única Sim, forma, né? Então, que bom, veio para o bem mesmo, que bom. veio. Essa parte veio para o bem. Em algum momento veio para o bem essa forma de aproximação. E a Maria ainda comenta aqui que alguns professores estão ajudando as famílias, passando explicações e tirando dúvidas, inclusive por telefone, para quem não tem acesso à internet. Isso é legal a gente falar também. Sim. Daqui a pouco esses comentários, quando eu salvar a live, os comentários todos somem. Eu não sabia disso. Eu vou colocar no final o telefone que você passou e o e-mail, tá? Porque o das escolas, cada um vai ter o da sua, né? E aí, no caso, realmente, se for estritamente necessário, não tiver nenhum contato assim direto com a escola, um acesso necessário à escola, aí pode chegar até vocês, né? Só para a gente esclarecer. Eu vi, Célia, aqui no portal, a gente está agora tendo ter acesso ao conteúdo em Libras. Fala um pouco sobre esse avanço aí pra gente, foi muito bacana ver isso. Assim, na verdade, a gente tem toda essa dificuldade mesmo, né, Cris? De colocar audiodescrição, a gente não tem esses recursos, né? A gente tem uma dificuldade para isso. Então, assim, também foi assim uma luta, uma batalha, e assim, e a disponibilidade, nós, na verdade, conseguimos isso em função da disponibilidade das pessoas. Eu coloquei no grupo que a gente tem com os intérpretes da rede e perguntei se tinha alguém que poderia estar nos ajudando a criar esse vídeo explicativo, né? Que ele foi criado, se poderia passar para Libras, para a gente ter as pessoas terem um acesso maior, né? E mais acesso. E eu tive, assim, uma disponibilidade incrível, porque um dos intérpretes, assim, não passou 10 minutos, acho que 10 minutos eu estou exagerando, mas tipo uma meia hora, ele já mandou o vídeo com a janelinha, né, em Libras. Eu falei, oi? Estava editado. Né? As próprias colegas, assim, do grupo, porque quem tem mais facilidade e quem tem menos facilidade começou a perguntar, colega, como é que você fez isso? Né? A gente precisa de ajuda. E aí, assim, pensando nisso, já vou aproveitar para falar que eu vou fazer uma reunião agora com os intérpretes, porque a gente precisa se ajudar. Porque se um amigo intérprete sabe fazer isso, nós vamos ter que aprender com ele. Né? Então, eu vou fazer uma reunião com as intérpretes para a gente poder aprender, né? Como faz, porque eu também quero aprender, que eu também não sei. Eu também. Inclusive, a nossa página da Central de Libras, a gente faz também esse tipo de veiculação com a janelinha e tal, e no começo também foi suado, mas a gente tem uma parceria boa com a Secretaria de Comunicação, que tem sido nossa parceira aí.
nesse momento. E hoje, Cris, eu queria até falar mais uma coisa em relação a isso dos intérpretes. Hoje, a responsável, a chefe pelas bibliotecas, né, que nós temos na rede, eles têm um canal no YouTube e ela teve a iniciativa, né? Por isso que eu estou falando para você, parece que a pandemia está dando parece que essa pandemia trouxe um mosquitinho inclusivo que está picando as pessoas, né? Que bom. E ela veio e falou para mim, foi uma iniciativa dela, Célia, como é que você pode me ajudar a tornar isso mais inclusivo, isso mais acessível? Eu falei, eu vou dar um jeito, também não sei, mas eu vou dar um jeito, né? Então, assim, tem iniciativas muito boas, né? Uhum. Parece mesmo que não sei explicar o que aconteceu. Até eu fiquei surpresa com a iniciativa e com a busca de muitas pessoas de como fazer para ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é um grande legado que a pandemia vai deixar para a gente. Tem uma pessoa aqui que é de extrema importância no nosso movimento, no nosso assunto aqui, que é o mestre Márcio, que tem um trabalho incrível. Também quero agradecer pela parceria de sempre, pessoa ímpar, irmão de alma aí, e que faz um trabalho incrível aqui na cidade de Santos e agrega demais. Tem feito assim coisas também durante a pandemia que ninguém esperava. Muito bom ter você aqui com a gente. Aliás, todo mundo que entrou e está participando aqui, pessoas que eu não tive tempo enquanto você falava de cumprimentar, mas dei um aceno aqui com a mãozinha, assim, então todos bem-vindos aí ao nosso tema. Queria que você falasse, que a gente já está acabando o nosso tempo, que voa, né? A gente poderia fazer uma live por semana até o final do ano, que não ia ter. Um pouquinho sobre as entidades subvencionadas, porque a gente sabe que tem sido de extrema importância também para os alunos com deficiência. Então, nós temos 13 entidades subvencionadas de educação especial. A gente também fez uma reunião com as entidades subvencionadas, onde elas trouxeram para a gente o que elas estavam, neste momento, realizando nas escolas, nas subvencionadas. Elas tiveram as férias em momentos diferenciados, porque assim elas recebem um subsídio da prefeitura, mas elas não necessariamente elas precisaram seguir o nosso calendário, elas têm autonomia para isso. Uhum. Então, algumas ficaram com as férias no mesmo tempo que nós e outras não. Mas elas têm feito um trabalho, né? As que já voltaram, que agora a maioria já voltou, já está trabalhando, elas têm feito um trabalho também de contato com as famílias. Algumas elas fazem os atendimentos terapêuticos, então elas não pararam com esse atendimento, mais assim do serviço social e da psicologia, né? Uhum. Então elas têm feito esses atendimentos terapêuticos. E em relação às crianças, a escola, né, a educação, elas também têm mandado atividades para que eles realizem através de vídeos, através do WhatsApp, do Facebook. Elas também tiveram autonomia para estar escolhendo qual ferramenta tecnológica elas gostariam de utilizar, né? Fizemos uma reunião e demos algumas sugestões, mas assim, as sugestões elas foram acolhidas, mas elas também trouxeram muitas coisas que elas já estavam realizando. Uhum. Entendi. E pelo que eu entendi também, algumas me mandaram relatório dos trabalhos. Elas não pararam, né? Foi muito legal isso. Os atendimentos, elas também se reinventaram, estão mostrando muito esforço, agora estão querendo promover. Hoje entrou em contato comigo na APNE, estão querendo promover seminário, lives para falar sobre lei de cotas, sobre o aniversário da lei de cotas que vai ser, né, agora em julho, da Lei Brasileira de Inclusão. Então, além de tudo, querendo gerar conteúdo, informação nesse momento para os pais, para as famílias, para todo mundo. Eu acho que isso é legal também. O que a gente está fazendo agora, eu acho bacana, gerando essa informação para que ela seja compartilhada, né? Para que está cada vez mais espalhada.
a informação, como eu falei, a informação ela é tudo, né? Você precisa informar, porque a informação ela diminui a ansiedade das pessoas. Então, às vezes, você cria um fantasma, você cria seus monstros por Sim, uma falta de informação, né? Então, exato. quanto mais informação a gente der para essas pessoas, para todos, e quanto mais nós tivermos também, menos ansiedade teremos e vamos caminhar junto, né? E assim a gente também alcança aquelas pessoas que não têm acesso à informação, né? Por Sim, motivos. E aí, né? de acordo com quem está assistindo, o vizinho ou um amigo, pode chegar e passar tudo isso, né? Então, isso é muito bacana, essa parceria. A gente sempre foi parceira, né? Desde antes de eu entrar Sim, na coordenadoria, trabalhar com você verdade. lado a lado na prefeitura, a gente já fazia trabalhos legais na Semana da Educação, e Sim, eu sempre fui atrás de vocês para contribuir, para ajudar você, o o Cauê. Cauê, É, né? Então, e vocês sempre contribuíram, porque eu acho que o nosso ideal é o mesmo, né? O é, que a gente de verdade a gente quer é a mesma coisa, sim, né? É que a educação inclusiva das pessoas com deficiência, que os deficientes sejam realmente empoderados, que eles tenham mesmo os direitos por justiça que todas as demais pessoas, né? Não é tão difícil assim, né? Eu acho que é fácil, é só a gente saber levar essa situação, né? eu também quero te agradecer essa abertura, por você estar chamando a gente, e por hoje a gente está aqui hoje, porque a gente já construiu muitas coisas juntas, né? Então, eu sou parabenizo pelo teu trabalho e quero me colocar sempre à disposição. Vamos seguir juntas, né? Vamos em frente. É o que as Então, Cris, eu acho que assim a recíproca é verdadeira, né? A nós temos esse caminho, né? Eu falo que eu fui chamada duas vezes, né? Eu fui chamada porque eu fiz essa escolha e eu fui chamada quando eu recebi o Fernando, né? Que também era uma criança que tinha uma deficiência. Então, eu fui chamada duas vezes. Então, não dá para não reconhecer a importância disso, né? Desse trabalho e assim, e a gente vai continuar. Cris, eu não sei se a gente já está acabando a live. faltam 4 minutos. Então, eu posso fazer um agradecimento? Claro, claro, ela Então, assim, eu gostaria de agradecer à secretária de Educação, né, a Cristina Barleta, que deu abertura e, assim, confiou para uhum, que eu estivesse aqui nesse momento, sim, confiou na gente, sim. oportunizou, né, que a gente esteja nesse momento, que eu esteja lá como chefe da sessão. Então, eu gostaria de agradecer a ela, gostaria de agradecer também a Heleninha, que é a chefe do departamento pedagógico, e em nome da Heleninha, todas as pessoas do departamento pedagógico que criaram todo esse material para os alunos, no modo geral, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto trabalho. Né? Nós estamos, assim, trabalhando de 10 a 12 horas por dia, mas com o coração aberto, porque queremos construir realmente uma educação de qualidade. Então, eu gostaria muito de agradecer todas as pessoas do departamento pedagógico. Não posso deixar de agradecer a minha equipe da CEDESP, né? Que Paula, tudo que eu peço. Rosas, Oi? Ana Paula estão aqui. Então, Acho assim, a gente não vê tempo ruim, como eu costumo dizer, é para fazer, vamos arregaçar as mangas e vamos lá e vamos fazer. que É isso difícil é complicado se agradecer umas pessoas, porque parece que você esquece de outras, né? isso Mas é, assim, não, mas sabe que mas eu acho que o essas pessoas principal sabem, né, que elas são equipe, com certeza. Eu é, agradecer a todas vocês, todas essas pessoas que você elencou aí, que são pessoas sensacionais e eu sempre tive muito acesso, sempre foram pessoas acessíveis e que eu quero sempre me colocar à disposição para a gente fazer trabalhos construtivos em conjunto, sempre, sempre. A gente só vai fazer bons trabalhos de inclusão se a gente se unir, né? E se a gente se aceitar também, aceitar sugestões, ouvir, ter escuta, enfim, tudo isso. Temos 1 minuto. Então, nesse 1 minuto, eu não falei da minha chefe direta, que é a Cristina Opistal, né? E assim, é uma menina com uma disponibilidade Então, incrível,
com uma força uma Verdade. força para construir uma educação de qualidade que eu admiro, né? E tem E eu uma... queria agradecer você, queria muito agradecer você, né? Você dando sempre oportunidade para a gente conversa bastante, a gente se desentende, a gente retoma, É né? isso Porque a aí. gente fica nessa luta E é assim que a gente e constrói, né? sim, e a gente está junto, né? E a É gente isso aí. acredita nas mesmas coisas, né? É Eu verdade. acho que é isso. Obrigada, meu amor. Estamos Obrigada a vamos você. cair a live na nossa cara. Então, só Ó, posso dizer gratidão. Vamos terminar com essa palavra. Muito obrigada. tá. Então, por tudo e parabéns, viu? Obrigada, viu? Beijo. Fica com Beijo. Deus.